Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Aqui a gente analisa o que está por trás do que é debatido no Congresso, no Executivo, no Judiciário e por que tudo isso importa para você, que acompanha de perto as relações entre política, negócios e sociedade. Eu sou a Ana Carolina, responsável pelos conteúdos aqui da Inteligov. E toda semana eu trago reflexões, dados e conexões para te ajudar a acompanhar e a interpretar alguns dos principais movimentos da política brasileira. Então vamos lá para o tema de hoje. Vamos falar sobre um assunto que está movimentando o Congresso e pode mudar completamente as regras do jogo político. Estou falando sobre a proposta do fim da reeleição para cargos do Executivo. A proposta de emenda à Constituição 12 de 2022 foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e segue agora para o plenário da Casa. Se avançar, a mudança vai atingir diretamente a forma como elegemos presidente da República, governadores e prefeitos. O texto propõe o fim da reeleição, a ampliação dos mandatos de 4 para 5 anos e, de quebra, a unificação das eleições para todos os cargos a partir de 2034. É isso mesmo que você entendeu. Nós teremos uma eleição só, de 5 em 5 anos, para escolher presidente, deputados, senadores, governadores, prefeitos e vereadores. Ufa, tudo isso no mesmo dia, então haja memória para lembrar de todos os números dos seus candidatos. Mas antes de avançar nesse assunto, vamos retomar algumas informações sobre como surgiu a reeleição aqui no Brasil. A possibilidade de um chefe do executivo disputar um segundo mandato consecutivo foi introduzida em 1997, com a Emenda Constitucional número 16, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, todos os presidentes tentaram se reeleger. E agora, quase 30 anos depois, o próprio Congresso articula o retorno ao modelo de mandato único. Uma discussão que, apesar de antiga, nunca avançou tanto quanto agora. A PEC 12 de 2022 foi apresentada pelo senador Jorge Cajuru e recebeu o apoio de dezenas de parlamentares de diferentes partidos. Em 2025, ganhou força com a relatoria do senador Marcelo Castro, na CCJ, que costurou um substitutivo incorporando sugestões de vários colegas. O texto aprovado prevê mandatos de 5 anos para todos os cargos eletivos, fim da reeleição para o Executivo e eleições unificadas a partir de 2034. É importante dizer que, se aprovada, a mudança só começa a valer nas próximas legislaturas, ou seja, prefeitos eleitos em 2024 e presidentes eleitos em 2026 ainda poderão concorrer à reeleição, desde que estejam no primeiro mandato. Já a partir de 2034, todos os eleitos ao Executivo terão mandatos de 5 anos e não poderão ser reconduzidos imediatamente ao cargo. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre o que motivou toda essa mudança. Para os defensores da proposta, o principal objetivo é enfraquecer o uso da máquina pública em campanhas eleitorais. Eles argumentam que, ao retirar a possibilidade de reeleição, o foco dos governantes muda. Em vez de concentrar esforços em ações populares de curto prazo para agradar o eleitorado, o governante pode priorizar políticas estruturantes sem pensar na próxima eleição. Além disso, o mandato único pode contribuir para a renovação política e reduzir o personalismo na condução do executivo, abrindo espaço para novas lideranças. Mas também há quem discorde de tudo isso. Os críticos apontam que o fim da reeleição pode desestimular a entrega de resultados concretos, já que não haveria o incentivo direto para buscar a aprovação popular. Outro ponto mais sensível é a continuidade de políticas públicas. Sem reeleição, programas que levam mais tempo para maturar podem ser descontinuados a cada governo. E há ainda quem diga que o problema não está na reeleição em si, mas na falta de controle sobre o uso de recursos públicos e na baixa transparência das campanhas.
Mesmo com todo esse debate, a proposta teve uma tramitação surpreendentemente tranquila na CCJ do Senado. Foi aprovada por unanimidade em maio de 2025, com o apoio de senadores da base do governo e da oposição. Entre os coautores estão nomes ligados tanto a Lula quanto a Bolsonaro, o que mostra que há um consenso, ao menos formal, sobre a necessidade de revisar as regras atuais. Mas nos bastidores, nem tudo são flores. Um dos pontos mais polêmicos do relatório original de Marcelo Castro era a proposta de aumentar o mandato dos senadores, de 8 para 10 anos. A reação foi bastante negativa. Senadores como Eduardo Girão e Carlos Portinho se opuseram abertamente e apresentaram destaques para derrubar essa ideia. A pressão deu resultado, o relator recuou e o texto final aprovado pela CCJ fixou um mandato de 5 anos para todos os cargos, inclusive para os senadores. Outro ponto mais sensível foi sobre a transição. Para permitir a unificação das eleições em 2034, será preciso fazer alguns ajustes nos ciclos eleitorais. Prefeitos eleitos em 2028, por exemplo, terão um mandato excepcional de 6 anos, o único com essa duração, já que não poderão disputar a reeleição e precisam alinhar os seus mandatos ao novo calendário. Essa transição gradual foi uma forma de evitar resistência de prefeitos e governadores que poderiam se sentir prejudicados com mandatos mais curtos ou com impossibilidades repentinas de reeleição. Agora, a proposta segue para o plenário do Senado, onde precisa ser aprovada em 2 turnos, com no mínimo 49 votos favoráveis. E se passar por lá, ainda terá que enfrentar o mesmo rito na Câmara dos Deputados, onde o cenário é um pouquinho mais incerto. A resistência dos prefeitos e lideranças locais pode pesar na decisão dos deputados, já que muitos deles têm bases eleitorais diretamente ligadas a esses grupos. Se for aprovada nas 2 casas, a PEC será promulgada e entra em vigor, iniciando uma transição até o novo modelo estar plenamente implantado em 2034. Entre os impactos esperados estão a redução de custos com eleições, já que o país deixaria de ir às urnas a cada 2 anos, o fortalecimento da alternância de poder e uma possível melhora na governabilidade com mais tempo para implementar projetos sem a pressão da próxima campanha. Mas também tem bastante desafios. Será que as eleições unificadas não concentrariam demais os debates e acabariam ofuscando pautas locais? E como garantir que um mandato de 5 anos seja suficiente para realizar entregas mais robustas, sem a perspectiva de continuidade? A resposta ainda está em construção, dentro e fora do Congresso. Aliás, esse não é um tema novo para a gente aqui na Inteligov. No ano passado, nós mergulhamos fundo nessa discussão sobre a reforma eleitoral no Brasil e produzimos um material completo sobre o assunto. Na época, a proposta de revisão do Código Eleitoral estava em destaque no Congresso e uma das ideias que já circulava era justamente o fim da reeleição para os cargos do Executivo, exatamente o que agora avança com mais força por meio da PEC 12 de 2022. Além de abordar as mudanças na legislação eleitoral, esse material traz uma análise aprofundada sobre as propostas de unificação de mandatos, novas regras para inelegibilidade, distribuição das sobras eleitorais e até mesmo a regulamentação das pesquisas. Tudo isso com base nos dados obtidos pela própria plataforma da Inteligov, que permite acompanhar de perto o avanço das proposições, identificar os parlamentares envolvidos, avaliar o cenário político e prever as tendências com muito mais precisão. Se você quiser se aprofundar nesse tema, vale muito a pena conferir esse conteúdo. É um bom ponto de partida para entender como essa proposta se conecta com outras mudanças estruturais que vêm sendo debatidas no Congresso nos últimos anos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast.
E claro, nós seguimos acompanhando com o termômetro da Inteligov a probabilidade de aprovação dessa e de outras mudanças que mexem com o sistema político brasileiro. Se você quiser saber mais, acesse www.inteligov.com.br e continue com a gente nos próximos episódios. Até o próximo programa!